Olá, pessoal do Entenda BNCC, né? Retomamos aqui com a nossa última pergunta com a professora Rosângela, né, de Ciências, e até então nosso bate-papo foi assim muito enriquecedor, né? Mas, como é o último bloco, né? Professora Rosângela, eu queria que se a professora pudesse fazer as considerações finais, né, na questão da didática, né, e na questão de avaliação, né, as possíveis formas, né, que podemos avaliar os nossos alunos. Podemos iniciar, professora? Sim. Então, como eu tinha falado no outro bloco, né, a BNCC ela não traz nenhum roteiro de como você fazer uma avaliação. Só que assim, a gente tem várias ferramentas disponíveis para que a gente possa proceder a uma avaliação justa para esse aluno, né? Então, é preciso a gente escolher uma diversidade, é preciso diversificar, né? Instrumentos de avaliação, o instrumento de avaliação ele é um passo muito importante para melhorar o processo de aprendizado desse aluno. Correto. Então, as provas tradicionais não avaliam corretamente todos os alunos, até porque a gente tem, devido à diversidade de cultura, as diferentes formas individuais de aprendizagem, sem contar os diferentes conteúdos, né, que muitas vezes merecem uma forma diferente de serem trabalhadas. Então, assim, a gente tem que dar uma diversificada nessa avaliação. Quer né? ver? A Então, professora falou algo, eu achei interessante, cortando, a professora me desculpe, mas imagina. foi bem pertinente o que a professora comentou agora. Eu não sei se a professora já viu, rodou nas redes sociais, né, principalmente quem é da educação, acho que talvez receberam, né? Que era assim, um monte de bichos, elefante, girafa, sim. macaco, cobra, peixe, e o professor na frente, né? Ele fala assim, bom, hoje vamos fazer a avaliação, né? Todos subam na árvore, né? A avaliação dele era todo mundo subir na árvore, né? Exatamente. Agora, como é que o peixe ia subir na árvore? Como é que o elefante ia subir na árvore? A girafa, né? Então, ali, claro que é uma sátira, né? Mas é um tapa na cara nosso, sim, né? exatamente. É um tapa na cara nosso, porque queremos, e a professora acabou de comentar, né? As provas tradicionais, né, que são essas iguais para todo mundo, obviamente, quando falar, sim, mas o Enem é assim, a prova Brasil é assim. Claro, eles têm vários modelos, né? Então, claro que eles contemplam as habilidades, não vão contemplar que nem a prova do Enem. Prova do Enem são 90 questões, né? 180, claro, são 120, não vai cobrar tudo isso, não tem como, né? Então, eles vão mesclando isso, né? Agora, uma prova que você só pegue um auditivo, né? Fica complicado. Só queria fazer esse parênteses, né? Não, mas dessa piadinha, isso. dessa charge, né? É interessante isso, porque assim, e querendo ou não, não deixa de ser algo errado do próprio método da nossa educação, né? Aquela coisa sempre igual e sempre ter avaliação e a cobrança da nota, da tal da nota, né? Aí às vezes chega assim o pai e fala, mas professora, quando meu filho estava em tal série, ele tirava notas altas e agora diminuíram as notas. Mas assim, quando um aluno chega nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, no 5º ano ele tinha 1, 2, 3 professoras, digamos a professora principal ali, que era regente, e alguns de aula especial, arte, educação física, enfim. No 6º ano ele vai se deparar com um professor para cada disciplina. E eu tenho a minha maneira de trabalhar, a professora de espanhol vai ter a dela, o professor de história vai ter a dele. E assim, não adianta a gente querer que nós sejamos todos iguais, porque nós não somos. E os alunos também não são. Então, a gente está cobrando um tipo de avaliação que não vai englobar todos os alunos, né? Então, é muito complexa essa questão ali da avaliação justamente por isso. Porque eu não posso ensinar um peixe a subir árvore. Sim. Então, quando a gente trabalha com as habilidades, a gente diminui essas diferenças. Porque eu vou trabalhar com a habilidade do macaco, com a habilidade do peixe, com a habilidade da girafa, com a habilidade do elefante. Sem contar que numa avaliação você pode colocar, né? Ou pode, eu acho que deve, contemplar esses 4, né? Exatamente. Então, você deve contemplar, como você já fez a sua, por isso que eu vejo, né, professora, nessas avaliações tradicionais, né, esse grande problema de você entregar a sua avaliação, a tal da tua prova, no laço, né? Porque daí você vê, do que é o conteúdo? O conteúdo é de energia. Aí você pega um monte de questão de energia, né, e joga lá. Só que talvez em nenhum momento, professor, você trabalhou aquela questão em sala de aula. Exatamente. Né? Talvez em sala de aula você nunca trabalhou com aquele verbo, né?
Porque daí o aluno pode perguntar, ai, que verbo é esse? Daí geralmente vem algumas frases famosas. A interpretação faz parte da avaliação. Concordo? Claro que faz parte, sim. Exatamente. Mas se não foi trabalhado aquele verbo em sala de aula? Ah, o aluno não tem como adivinhar, né? Não tem como adivinhar. Ele não tem como Você vê em surgir certas o avaliações conhecimento palavras inferir, que é muito comum na base, muito comum no Enem, né, esse verbo inferir, que nunca foi trabalhado em sala de aula. Não, e às vezes o Né? aluno não sabe nem o significado dele, né? E talvez nem o professor saiba o significado. Exatamente. Né, da palavra inferir. E aí você vê que tem uma questão isso, uma questão que não tem nada a ver com o que foi trabalhado em sala de aula. Né? Como a professora comentou, né, que a avaliação não deve priorizar apenas o resultado do processo, né? Não. Então, que a avaliação ela tem que buscar a construção do conhecimento, né? Sim. Então, e não mais essa forma punitiva, né? Exatamente. Eu achei interessante o que a professora comentou. Então, e eu, assim, a avaliação ela não tem que ser só processual, né? Só aquela coisa da nota. Então, a gente tem que ter ali a prática, a investigação, questionar a relação, né, da aprendizagem, buscar identificar o conhecimento construído, as dificuldades desses alunos, né, as habilidades dele. Então, e o interessante como eu falei no outro bloco lá, quando a gente falou mais cedo, o aluno ele sempre deve saber aonde ele está para saber aonde ele vai avançar. Claro. Né? Então, ele tem que enxergar a luz lá no fim do túnel. Não adianta eu jogar também aquele monte de verbo lá para ele se ele não vê uma finalidade para isso. Sim. Então, é muito fácil, muitas vezes, eu ir lá e colocar aquele verbo lá, aquele monte de verbo. Se eu não trabalhá-los de maneira correta, sim, o aluno ele vai ficar perdido. E o professor, às vezes, também vai ficar meio, né, perdido ali. Então, fica mais fácil envolver, nesse caso, quando ele sabe para onde ele tem que ir, envolver ele nesse processo de avaliação. Exatamente. Então, até a maneira adequada de você dizer, né? Por exemplo, quando eu digo assim, eu nunca trabalhei com ensino fundamental 1, que seria lá os anos iniciais, né? Eu não sei até onde eu teria didática para ensinar um aluno assim. Por quê? Porque eu tenho toda uma maneira de você passar isso para ele. Claro. Tem toda uma maneira de você falar com ele. Então não adianta nada eu chegar lá com o meu jeitão de dar aula lá no 6º, no 7º ano e falando e de repente chegar e fazer isso com um aluno de 3º, 4º ano. E vai ficar olhando pra minha cara e falar, poxa, mas o que essa louca tá falando? Não tô entendendo nada. Então, assim, tem que ter uma didática diferente para os anos iniciais, tem que ter uma didática diferente para os anos finais, tem que ter uma maneira de falar e uma maneira de avaliar. Sim. Né? Então, e essa maneira de avaliar, uma coisa que é muito interessante seria a autoavaliação. Às vezes, quando eu peço para os alunos, assim, a gente faça uma autoavaliação, né? Ele consegue saber, muitas vezes, ele consegue pensar, poxa, mas isso aqui não tá certo, isso aqui não deu, não, mas isso aqui eu não consegui chegar, não, isso aqui eu entendi, isso aqui eu tô dominando tudo, então isso aqui eu sei. Mas esse ponto aqui ainda tá faltando, professora, me ajuda aqui. Então ele consegue saber muitas vezes aonde ele tá, né? E às vezes ele consegue entender muitas vezes até a questão da nota dele. Poxa, mas por que eu não tirei um 10? Mas faltou aquilo ali. Você vê, professora, você comentou na autoavaliação uma vez não, algumas vezes já fiz isso, mas não é em todas as turmas e determinadas turmas. Eu coloquei lá o cabeçalho da prova, tal, mas a prova em branco. Quando eles receberam, professor, não tem nada impresso. Eu falei, não? Você esqueceu de fazer a prova, professor? Você esqueceu de fazer a prova. Vai lá, o cabeçalho, data, tal, disciplina, tal, nome do professor. Né? Mas não tinha questão 1, 2, 3, 4, nada. Não tinha nada de questão. Aí, professor, mas não tem... A minha também não tem nada. Eu falei, nossa, gente, será que eu esqueci? Você esqueceu, professor? Eu falei, não, a prova é essa. Né? O que nós conversamos, o que nós debatemos sobre esse bimestre, sobre esses assuntos, tal. Então coloque no papel. Quero saber o que você compreendeu. Na tua visão, me dê exemplos. Para mim é isso que interessava, sabe? Não a forma de eu pensar. Mas essa era uma avaliação, né? Uma das. E eles acharam super interessante, porque não teve alguém parado, né? Querendo olhar na prova do outro, ou querendo que algo caia do céu. Exatamente. Né? Então, o que aconteceu, professores? Claro, como eu falei para vocês anteriormente, ninguém tem a bola de cristal para saber, ou a fórmula mágica, né? Qual é a melhor avaliação. Mas o que eu vejo, quando você trabalha por habilidade, né? Facilita um monte a vida dos moleques. Você consegue ponderar isso, né? Você consegue ponderar, não fica conteúdo por conteúdo jogado, né? Porque daí a sua avaliação está sendo em cima do que você pegou de um vestibular qualquer, no caso do ensino médio, né? Exatamente. No fundamental,
não tem ainda questões na internet. Se você procurar lá, eu quero habilidade tal, você não vai encontrar. Não, porque não é tem muito isso no novo, mercado. Né? É um nicho, ó, professores, é um nicho aí de mercado. Opa! Elaborarem questões, né? Sim. Em cima da base nacional. Empresas aí do ramo da educação, uma eu sei que já está fazendo, até contratando professores para elaborar plano de aula. Em breve vão fazer também questões, né? Claro, tudo visando o interesse, O né? lucro. O lucro. Mas empresas são para isso, né? As empresas foram criadas para isso. Professora, quer mais considerar alguma coisa das provas? Porque nosso tempo já está quase no final. Então, né? É interessante, como eu falei dessa questão da autoavaliação, assim, uma colega minha faz a mesma coisa que você fez, né? Ela utiliza, ela leciona história, inclusive é uma excelente professora, e ela trabalha mais ou menos nesses moldes. Então, uma das provas dela, ela faz mais ou menos nesses moldes. Então, assim, o aluno coloca no papel o que ele sabe, né? E essa questão da autoavaliação, né, como eu estava falando para você anteriormente ali, ela pode servir ali tanto para suscitar a questão do conhecimento do próprio aluno, quanto para eu ver também o que eu posso melhorar na minha aula, o que eu posso melhorar no meu planejamento, como que eu devo trabalhar para esse aluno. Então, a autoavaliação do aluno, ela não é só para ele, não é só para o conhecimento dele. Eu também posso saber como está o relacionamento dele com os colegas, comigo, né, com o professor. Então, essa questão da autoavaliação, ela é interessante. E também em questões, assim, que não fica só aquela avaliação metódica, né, e tudo mais. E, claro, esses são alguns exemplos. A gente tem aí milhares de maneiras de se avaliar um aluno. Tem teses e mais teses de avaliação, né, pessoal? Então, tem milhares, né? Mas são as formas que eu acho mais interessante, assim, da gente trabalhar, né? Respeitando o contexto do aluno, respeitando a localidade, né? Exatamente. Se você está no norte do país, está no nordeste, centro-oeste, né? Tem N formas, né? Sim. De você fazer a sua avaliação. Mas, como sempre falo, né? Respeitando sempre o contexto do aluno, né? Exatamente. Porque senão vai ser conteúdo por conteúdo e não vai adiantar nada a Base Nacional Comum Curricular. Não, né? exatamente. Não vai servir para nada. Como ela está dizendo, né, pessoal? É a base, né? É a base. Ela não é o fim das histórias, né? Ela é a base para você criar o seu PPP, né? Com todos, né, professora? Com todos, não somente o professor e a coordenadora, a gestão tem que mudar o PPP da escola, o currículo, ver que o Estado também quer, né? Ou o município, né? E fazer adaptação. Exatamente. Né? Fazer adaptação, porque eu vejo uma ferramenta, ela está muito prática, né? Eu vejo que a base, ela está muito prática. Tá mesmo. Porque talvez para muitos, quando veio a LDB, as PCNs, talvez ela estava muito teórica, vamos dizer assim. Sim, era muito... E as pessoas não conseguiam visualizar na prática, né? Ah, como é que eu coloco isso na prática? Agora aqui está desenhado, literalmente. Sim, professor, é muito mais fácil. isso. Veja o como fazer. Claro, respeitando o PPP da sua instituição de ensino, né? Exatamente. Bom, pessoal, da base, dá até uma tristeza, né, professora, assim, mas nós queremos, né, a professora também vai agradecer, mas eu quero agradecer a presença de vocês nesse nosso bate-papo referente à disciplina aí de ciências, né. Professora, muito obrigado pelo seu esclarecimento, aqui, né, foi assim, um bate-papo muito gostoso. Meus amigos do Entenda BNCC, eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima entrevista. Professora? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Porque esses temas, eles são muito interessantes de serem discutidos e têm que ser discutidos. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Espero que a gente tenha conseguido aí ajudar vocês a entender um pouquinho, né, da Base Nacional Comum Curricular e fica aí a nossa prática agora, que ela melhore e que a gente consiga fazer uma educação de qualidade. Obrigada pela atenção de vocês, né? Obrigada pela oportunidade também e esperamos ter algumas próximas aí. Até mais.